E aí galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise do quinto episódio da segunda temporada da série Loki. Mas antes do vídeo continuar, eu peço para que vocês já deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, porque fazendo isso vocês vão estar me ajudando muito. Então vamos para o assunto principal desse vídeo. Aqui no início desse quinto episódio da série do Loki, nós vemos a continuação do que aconteceu na cena final do último episódio, onde rola aquela explosão, mas no momento que rola a explosão na AVT, o Loki é o único que continua intacto ali na AVT, que agora está completamente vazia, só com ele ali dentro. E ao Loki andar pelos arredores ali da AVT, ele obviamente não vê ninguém, mas ele acaba vendo um indivíduo até que misterioso. E depois nós descobrimos que aquele indivíduo que ele viu e deu até um oi, era ele mesmo de alguns segundos atrás. E antes dele dar um oi para esse indivíduo misterioso, acontece um deslize temporal novamente com ele, o que faz ele ficar completamente indignado, porque ele pensou que ele já tinha resolvido os deslizes temporais. Com isso, nós vemos que ele deu um oi para ele mesmo de alguns segundos atrás, e no momento que ele percebe que ele deu um oi para ele mesmo de alguns segundos atrás, a AVT começa a se destruir igual espaguete, ela começa a derreter igual a espaguete. E no momento que isso acontece, rola novamente um outro deslize temporal que faz com que o Loki seja teletransportado para outro local. Porque, como eu disse, sempre que rola o deslize, o Loki é teletransportado para outro local. E quando ele vê a AVT se desfazendo, tudo dá a entender que a AVT foi completamente destruída. Depois disso, nós vemos o personagem Casey, mas agora ele está na sua linha do tempo principal em uma prisão. Ele está preso junto com os outros prisioneiros e por isso ele se junta com os prisioneiros para poder fugir da prisão e levar juntamente com eles um objeto que até então é misterioso. E do lado de fora da prisão, tanto o personagem Casey quanto os prisioneiros acabam avistando o Loki, que aparece lá, que ele é teletransportado para esse lado de fora da prisão. Ele acaba conversando com o Casey, tentando explicar o que estava acontecendo, mas o Casey não lembra do Loki, Isso faz o Loki ficar completamente indignado, porque, de novo isso está acontecendo, de novo as pessoas não lembram de mim. E enquanto eles estão conversando, o Loki acaba sendo teletransportado para outra linha do tempo no ano de 2012, em Nova York, onde a gente acaba vendo que ali é a linha do tempo principal da personagem B15, 12, onde ela é uma médica. E enquanto ela está atendendo uma das suas clientes, que no caso é uma garotinha, uma criança, ela acaba vendo o deslize temporal do Loki, fazendo com que ela fique completamente confusa. E com isso, o deslize temporal do Loki faz com que ele vá para várias linhas do tempo, até ele chegar na linha do tempo principal do personagem Mobius, onde ele acaba encontrando o Mobius na loja de jet ski, onde o Mobius trabalha. E mais uma vez ele tenta explicar a situação, mas agora para o Mobius, que é mais uma pessoa que não reconhece o Loki. E o deslize temporal faz mais uma vez o Loki ser teletransportado para outro local. Em outra cena nós vemos o personagem Ouroboros, que agora tem outro nome, aliás, todos eles têm outro nome nessa linha do tempo principal de ambos, mas a gente vê o Ouroboros na linha do tempo no ano de 1992, se eu não me engano, onde ali a gente vê que ele é um escritor, ele é um cara que sonha em ser um grande escritor. Na realidade, ele já é um escritor, ele já escreve livros, de viagem no tempo, de ficção científica, mas ele não é um cara completamente conhecido. Com isso, nós vemos ele ali tentando fazer com que seus livros sejam vendidos dentro de uma livraria. Para isso, ele coloca o seu livro numa livraria de uma amiga que ele conhece, mas ao voltar para casa, ele acaba encontrando o Loki, que o deslize temporal faz com que o Loki vá até a casa do Ouroboros, então ali o Ouroboros acaba encontrando o Loki. E o Loki, por incrível que pareça, ao explicar toda a situação para o Ouroboros, envolvendo viagem no tempo, envolvendo a AVT e tudo, o Ouroboros acredita no Loki, acaba acreditando no Loki. E ali, o Loki tem uma conversa com o Ouroboros que, para poder tudo ser resolvido, eles vão ter que viajar no tempo usando o tear temporal. E com isso, o Ouroboros dá mais uma ideia para ele de para isso acontecer e dar 100% certo, todos vão ter que estar reunidos. Tanto a B15, tanto a Sylvie, tanto o próprio Ouroboros, o Mobius e o Casey. Então, o Loki ali dá a ideia deles construírem o tear temporal para poder eles voltarem no tempo no momento antes da AVT ser explodida. E já que o Loki percebe que estava com o livro da AVT de instruções e criações, ele dá esse livro para o Ouroboros construir um novo tear temporal. Enquanto o Loki está conversando com o Ouroboros, ele acaba tendo um deslize temporal que faz ele ir para a casa do Mobius. Mobius e acaba vendo que o Mobius tem uma vida normal, tem filhos, tem 2 filhos, aliás, e quando ele vai conversar com o Mobius age com ele como se o Loki fosse um cliente,
recomendando para ele o jet ski que ele tinha dentro de casa, e o Loki explica que conhece o Mobius e que é melhor amigo do Mobius, né? Que é um dos grandes amigos do Mobius. Só que o Mobius fica um pouco confuso, você diz, cara, eu não te conheço, velho, como assim? E enquanto o Loki está tentando convencer e explicar toda a situação pro Mobius, o Ouroboros acaba aparecendo usando aquela tecnologia, né, de viagem nas linhas do tempo. O Loki pergunta pro Ouroboros, né, cara, você conseguiu construir o tear temporal em horas, cara? Aí o Ouroboros vira pro Loki e fala que não, cara, demorou 18, 19 meses até ele conseguir construir o tear temporal. Inclusive, nessas circunstâncias, o próprio Ouroboros acabou se separando da esposa dele enquanto ele estava tentando construir, focando somente na construção do tear temporal. Depois dali, o Loki explica pro Mobius que o Mobius precisa acompanhar ele para poder salvar o mundo, porque os próprios filhos do Mobius e o mundo inteiro estariam em risco se o Loki não conseguisse fazer o que ele queria, que era voltar no tempo antes da explosão da AVT. Com isso, com as informações dadas para o Mobius, o Loki consegue convencer o Mobius e assim ambos voltam para casa do Ouroboros. Chegando ali, depois de algumas conversas, o Loki se convence de que ele tem que ir resgatar outras pessoas para poder concluir isso que ele queria. Com isso, ele vai até a B15 e consegue convencer ela e eles vão para casa do Ouroboros. Depois ele vai até o Casey e consegue convencer o Casey. E a última pessoa a ele convencer é a própria personagem Sylvie. Com isso, ele vai para a linha do tempo onde a Sylvie está, e ali, por incrível que pareça, a Sylvie é a única personagem que reconhece o Loki. E ao próprio Loki virar para Sylvie e explicar tudo o que está acontecendo, a Sylvie indaga o Loki, né, perguntando, cara, tudo o que as pessoas queriam, né, que a B15, que o Ouroboros, que o próprio Mobius e o Casey queriam, aconteceu, que é cada um voltar para suas linhas do tempo principais e ter suas vidas normais. Por que você está realmente querendo resolver essa situação? Você está querendo resolver essa situação por um bem maior ou por outro motivo? E ela faz com que o Loki confesse que o único medo do Loki, né, tirando a situação da destruição do mundo, o único medo do Loki é perder seus amigos. O único medo do Loki é ficar sozinho. Então, diante de todas as circunstâncias, o único medo do Loki é ficar completamente sozinho. E depois dessa conversa que ele tem com a Sylvie no bar, ele acaba sendo convencido e volta para casa do Ouroboros. E com isso ele volta para casa do Ouroboros completamente disposto a desistir de tudo. Mas enquanto isso, nós vemos a personagem Sylvie na linha do tempo dela, onde ela vai para uma loja de vinis para poder ouvir vinis. Né? Obviamente, é claro. E enquanto ela está conversando com um vendedor de vinis, esse vendedor recomenda um vinil para poder ela ouvir. E enquanto ela está ouvindo esse vinil dentro da própria loja, o cara lá, que é o vendedor, acaba percebendo que as pessoas ali ao redor estão sumindo completamente. Repara também que os objetos ao redor dele estão destruindo, e destruições que são completamente iguais à destruição que rolou com o Dr. Timely e também a destruição que rolou na AVT, que as coisas começam a derreter, começam a ficar completamente derretidas igual espaguete, fazendo o personagem correr até a Sylvie, mas isso não adianta muito porque antes dele conseguir falar com a Sylvie e ela perceber também, ele acaba sendo destruído completamente, ele meio que derrete juntamente com o mundo ali ao redor dele, né, com a linha do tempo ao redor dele. Já que a personagem Sylvie tem o Tempad, ela consegue se transferir para a casa do Ouroboros e explicar que sim, o Loki estava certo e que eles precisam viajar no tempo e voltar para o momento antes da AVT explodir para poder resolver a situação. E ali é o momento em que, ao perguntar para o personagem Casey se ele roubou o tear temporal, o Casey fala que não, eu não roubei nada, e do nada o Casey começa a derreter. Ele começa a desaparecer estilo Guerra Infinita. Vocês lembram daquela cena de Guerra Infinita onde todo mundo some? O Casey some igual. E juntamente com o Casey, tanto a personagem B15 quanto o Ouroboros e o próprio Mobius somem também. E por último, a Sylvie também começa a derreter e sumir. E isso faz com que o Loki fique completamente preocupado com a situação. Mas graças a um poder que o Loki descobre ter, completamente do nada, mas que pode ter conexão ao desespero dele e o medo de perder pessoas, principalmente a alma gêmea dele, que é a própria Sylvie, ele consegue voltar no tempo antes dos personagens sumirem. Ele consegue literalmente voltar no tempo. Isso mostra que o Loki
ele conseguiu usar o seu próprio deslize do tempo para conseguir voltar no tempo. Um poder que é completamente grande. É grandioso esse poder, cara, que ele tem. Com isso, ao fazer isso, ele volta para o momento antes da Sylvie entrar ali e explicar para o pessoal tudo o que aconteceu na linha do tempo dela, e ali o Loki já responde para ela que sabe o que está acontecendo, e eles chegam à conclusão de ter que voltar naquele momento lá antes da EVT explodir, para poder resolver a situação, e é isso que eles fazem. E no momento que o Loki usa o seu poder de deslize temporal e o Ouroboros vira para ele e fala que ele conseguiu, né, se curar do deslize temporal, né? E com isso o Loki volta no tempo no momento lá antes da AVT explodir. E ali mesmo o episódio acaba. Gente, eu gostei bastante desse episódio, eu achei muito interessante. Esse episódio principalmente mostra mais uma faceta do Loki que vai ser muito importante pro futuro, que demonstra que ele está muito, mas muito poderoso, entendeu? Tipo assim, eu não consigo nem pensar o que vai acontecer nos próximos episódios. No caso, no último episódio, agora é o último que vai vir. Então, eu não consigo pensar o que pode acontecer naquele último episódio ali. Mas que vai ser algo revelador, vai ser, porque esse episódio, gente, foi maravilhoso. Foi um episódio que, tipo assim, o final é tenso, sabe? É bem maluco, e também aqui nós temos várias revelações, tanto em questões de mostrar as linhas temporais do Mobius, mostrar que o Mobius tinha uma vida normal, como a B15 também tinha, o Case também tinha, o Ouroboros, e é interessante pra caramba. Esse episódio foi muito bom ao mostrar essas situações, né, essas ocasiões aqui. E eu gostei muito desse episódio mesmo. Mas e aí, vocês gostaram ou não gostaram? E suas opiniões aqui nos comentários. Essa foi a análise do quinto episódio da série Loki. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Assistam esses 2 vídeos que vou estar passando aqui pra vocês. Tchau. Fui!